Bom, olá, tudo bem com vocês? A gente começa agora então mais uma aula do nosso programa de pós-graduação em Fisiologia e hoje o nosso assunto é um histórico e introdução ao sistema nervoso central. Eu aproveito e deixo aqui os meus contatos e qualquer coisa vocês podem ficar à vontade para a gente conversar. Bom, falando um pouquinho do histórico, então, sobre o estudo do sistema nervoso, tudo começa com os egípcios, né, há 3.000 anos antes de Cristo. Nós temos já relatos históricos a partir desse papiro aqui, descrito por Edwin Smith em 1862. Só que esse original relata de 1600 antes de Cristo. Então, esse papiro ele trazia uma descrição detalhada de vários procedimentos médicos, onde em 377 linhas e 17 colunas, o documento trata sobre cirurgia, trauma, descrevendo aí 48 casos de situações que levaram à investigação e à descrição desses aspectos iniciais que nós temos na neurociência. E o hieróglifo que representa cérebro aparece 8 vezes nessa descrição. Então, eu diria que é a primeira evidência histórica que realmente retrata o interesse, eu diria que mais sistematizado por parte do ser humano, não só para olhar o corpo como um todo, mas também para olhar o cérebro como sendo uma fonte de interesse, do ponto de vista das suas funcionalidades para o nosso corpo. E é claro, a gente não pode deixar de comentar a influência do pensamento grego. Nós temos 2 outras aulas em que a gente pode mais detalhadamente pormenorizar um pouco essas influências do pensamento clássico grego para a ciência atualmente, mas hoje o que nos interessa é como que esse pensamento nos influenciou quando olhamos a neurociência propriamente dita. E aqui a gente não pode deixar de colocar esse contraponto entre a razão e a emoção. Então nós temos que a filosofia como sendo essa busca pela sabedoria, sendo essa sabedoria algo considerado por Platão como sendo pré-existente, portanto nós devemos buscar dentro de nós essa sabedoria, ela então, quando atingida e quando resgatada, por assim dizer, ela traz um fragmento do divino, um fragmento cósmico, para trazer na acepção da terminologia grega. E esse fragmento de inteligência cósmica é o que eles chamavam de logos divino. Então esse logos divino ele se manifesta na alma, certo? E essa manifestação então ela, para que aconteça e seja identificada, necessariamente ela precisa de uma busca. E o filósofo, segundo esse pensamento, é quem está mais bem preparado e instrumentalizado para fazê-la. Então a sabedoria ela já está em você. E daí a origem daquela frase: conhece a ti mesmo. Então se você já tem a sabedoria inata em você, fruto desse logos divino, portanto, basta você fazer esse mergulho interior. É claro que com uma série de fundamentos racionais para que você atinja a verdade. Então nós temos aqui esse exemplo da frase do Hertz, aquele mesmo que descreve a quantidade de ciclos por unidade de tempo, em que ele fala: a verdade que está no mundo apareceu para mim, límpida e cristalina.
Então, com essa frase, ele se praticamente declara altamente influenciado por esse pensamento clássico grego, né? E é claro que dentro dessa perspectiva a emoção tem muito pouco espaço, né? Porque para que eu atinja esse conhecimento eu preciso apenas da racionalidade, então a emoção ela não teria nenhum tipo de espaço natural para que ela ocupasse, né? Então, em paralelo, a gente pode dizer que qualquer influência sensorial proveniente do ambiente, detectada pelo indivíduo, ela tinha pouco valor para esses pensadores, né, como Platão e Sócrates, né? A busca, né, pelo conhecimento e a sabedoria, ela só se fazia pela razão. Então a razão era tudo, né? Era descrita como, né, o bem maior a ser alcançado pelos indivíduos. Aristóteles, né, que foi aluno de Platão, ele já divergia um pouco desse pensamento, justamente porque ele era considerado um observador do mundo. O pai do Aristóteles era médico e, portanto, tinha na prática clínica o seu ganha-pão, né? E, inclusive, uma forma de entender melhor a ocorrência de doenças e do impacto delas na sociedade. Então, eu diria que embebido desse pensamento e dessa abordagem, o Aristóteles se tornou um indivíduo que valorizava, né, essa observação do mundo. Portanto, divergindo muito fortemente de Platão, que imaginava que essa sabedoria só seria possível de ser alcançada através da razão pura, sem essa influência sensorial. Então, aqui já temos um ponto de divergência que marca, né, o início da influência do pensamento aristotélico, que eu diria que para as ciências biológicas, né, as ciências médicas de maneira geral, e aqui a gente consegue encaixar a neurociência, é o pensamento mais influenciador e talvez o fundante do que nós temos atualmente, né? Então Aristóteles ele era considerado um pensador finalista, ou seja, a finalidade para ele era a causa das coisas, e isso obviamente permeia muito esse pensamento biológico, né? O pensamento biológico, por excelência, ele se fundamenta por essa relação de causalidade. Então, se a gente está observando um fenômeno que é quantificável, que é materializável num animal ou num ser humano, isso significa que eu agora preciso encontrar alguma explicação, claro que racional, para a ocorrência daquele fenômeno que é detectável, que é material, mas ele é detectável e perceptível, seja do ponto de vista sensorial ou seja do ponto de vista instrumental, né? Então, esse pensamento finalista nos influencia fortemente. E analisando do ponto de vista do ser humano, né, Aristóteles conclui que a finalidade deve haver uma finalidade comum a todos, né? Então, naquela pergunta que eu diria que uma das mais essenciais em relação à nossa existência, que qual que é o nosso objetivo, né, nesse mundo, nós estamos aqui em razão do quê? Então, a partir do momento que a gente estabelece essa pergunta, né, e Aristóteles nos dá uma pista de que nós devemos ter uma finalidade comum entre todos nós, seres humanos, então, se essa finalidade ela é comum, então nós devemos ter algo que nos permita, né, uma
uma catalisação, ou seja, um fortalecimento, uma facilitação para que essa finalidade se materialize, né? E essa facilitação, esse catalisador, ele chama de dinamis, ou seja, a gente pode traduzir como uma motivação ou até mesmo uma potência que permitirão o atingimento, por exemplo, do nosso estado de eudaimonia, que é, para Aristóteles, a nossa finalidade comum. E ele define essa eudaimonia como sendo uma felicidade que se esgota nela mesma. Ou seja, nós estamos assistindo uma aula, fazendo uma reflexão sobre o pensamento e sobre a neurociência aqui. Se isso é essencialmente capaz de te causar felicidade, e essa felicidade ela se encerra em função dessa condição que a gente está apresentando agora, então, muito provavelmente você esteja próximo desse estado aristotélico de eudaimonia, né, que se esgota, portanto, nele mesmo. E é claro que, para se manter fiel a esse pensamento, né, de adequação cósmica, que é típico, né, dessa influência grega, o Aristóteles também propunha que essa eudaimonia exige uma adequação cósmica trazida pela razão. Portanto, ele ainda enxerga, tal como Platão, que o nosso universo, né, para eles o nosso cosmos, ele é altamente hierarquizado, altamente organizado, tal como um conjunto, né, mecânico repleto de engrenagens, que se uma dessas engrenagens falhar, todas as outras terão uma chance muito grande de falharem também. Então, esse pensamento de ajuste cósmico faz com que todos nós tenhamos que demonstrar essa dinamis e buscar a eudaimonia, do contrário, todo o cosmos pode padecer. Então, obviamente, esse é um pensamento que produz um reflexo de quase que responsabilização muito elevado em todos que compõem aquela sociedade, né? Então isso é um traço bastante interessante. Por exemplo, isso a gente discutiu em aulas anteriores, por exemplo, para indicar quem teria mais condições de demonstrar uma dignidade moral e quais os que não teriam essa capacidade. Portanto, você pode começar a fazer uma diferenciação entre pessoas que têm uma moral mais elevada do que outras. E, é claro, você cria, né, um arcabouço de pensamento muito favorável, por exemplo, para se estabelecer uma segregação de indivíduos ao ponto de a gente estabelecer, por exemplo, a escravidão como sendo algo aceitável, né? Então isso também um marco que não deve ser esquecido desse pensamento grego e, obviamente, bastante perigoso, né, quando a gente traz para uma realidade atual no nosso tempo. Bom, continuando, né, agora uma influência mais específica, né, nesse nosso pensamento da neurociência, a gente precisa salientar o Hipócrates. O Hipócrates foi o primeiro a propor o entendimento da personalidade humana a partir dessa teoria dos 4 humores, né? O sangue, a fleuma, bilis amarela e bilis negra. Então, essa teoria de humores propunha que quantidades relativas desses humores, desses líquidos que comporiam o nosso organismo, quando em determinadas proporções, por exemplo, mais associadas aqui ao sangue, à fleuma, produziriam aqui um estado de equilíbrio chamado de eucrasia. Em contrapartida, um desequilíbrio em direção dessa bilis negra produziria estados de desequilíbrio
tais como a discrasia e a dor. Então, a gente vivia, segundo esse pensamento, né, dentro desse balanço delicado. E é claro que, se a gente for parar para pensar, e eu vou falar disso na sequência, né, o pensamento fisiológico clássico que deriva num conceito que o Claude Bernard, um médico francês e fisiologista, introduziu, era um conceito de equilíbrio, mas de equilíbrio mais especificamente do que ele chamou de meio interno. E esse equilíbrio do meio interno, que ele chamou de homeostasia, eu digo Claude Bernard, de certa forma remete um pouco a esse pensamento de equilíbrio que a eucrasia proposta aqui pelo Hipócrates já nos trazia. Então é só um paralelo para mostrar que talvez essa proposta de equilíbrio do Claude Bernard não seja tão original assim quanto a gente imagina. Muito bem, ainda dentro dessa influência grega, né, o Herófilos também tem uma participação importante, agora mais especificamente para o início da neurociência, em que ele foi o primeiro cientista, e aqui eu estou usando abertamente o termo cientista, sem uma preocupação tão grande de sistematizar quem seria o cientista do ponto de vista acadêmico, né? Principalmente a partir da influência, né, de um pensamento mais iluminista, né, de revolução científica, mas eu estou chamando também de cientista porque eu acho que historicamente é importante a gente manter com essa terminologia. O Herófilos foi o primeiro sistematicamente a realizar dissecações em cadáveres, né? Então há até indícios de que ele tenha feito também mais de 600 vivissecções em prisioneiros. E aqui é fácil a gente imaginar por que ele escolheu prisioneiros, porque o pensamento grego já colocava, né, esses indivíduos dentro de um contexto de moral praticamente desprezível. Então, não seria, por exemplo, questionável ou condenável utilizar prisioneiros para esses experimentos de vivissecção, dentro dessa ótica que a gente está descrevendo. E quais estruturas, né, que o Herófilos já pôde descrever para a gente do sistema nervoso? Então ele foi o primeiro a descrever a existência do cerebelo, a descrever a existência do nervo óptico e do nervo oculomotor. Só para dar alguns exemplos, ele descreveu a existência de outras estruturas, não só do sistema nervoso central, mas aqui eu coloco, né, esses destaques. Então vejam que esse pensamento grego, né, ele também constrói aqui a figura desses filósofos do corpo, que eram os chamados atomistas. E esses atomistas, então, tinham como característica comum trazer no seu pensamento uma equação entre a razão e as emoções mais complexas. O que eu quero dizer com isso? Eles não negligenciavam esse aspecto emocional e sensorial, principalmente. Não entendam aqui a emoção como sendo só uma manifestação orgânica e psíquica que esteja relacionado com a alegria, com a felicidade, com a raiva, com sentimentos necessariamente, né? Essa é uma discussão posterior e muito mais complexa, né? Mas entendam aqui uma influência sensorial. Tanto é que dentro dessa caracterização dos atomistas, nós tínhamos os sensorialistas, os materialistas e os vitalistas. Então vejam, Demócrito foi um pensador cuja principal característica para esse tipo de pensamento foi descrever que o cosmos
era formado por um turbilhão de átomos, né? Então vejam que não existia microscopia, não existia acelerador de partículas, não existia nenhum ferramental desse tipo, mas esse tipo de pensamento já descreveu, né, o nosso universo como sendo formado por partículas elementares que eles chamaram de átomos. E esses átomos também possuíam características físicas definidas, como peso, e também teriam condições de seguir trajetórias retilíneas, né? Então, aqui, influência do pensamento de Epicuro. Essa caracterização, é claro que traz uma riqueza muito grande de pensamento e, inclusive, né, uma materialidade para os fenômenos biológicos, né? E não só para os fenômenos biológicos, mas para os fenômenos físicos, físico-químicos, químicos, que a gente pode observar, né? Então a gente sai daquela esfera só influenciada por um contexto idealista, ou seja, proposta só no mundo das ideias, para um contexto materialista, né? E o Demócrito ele é fundamental nesse sentido. Agora a gente já entra numa influência do pensamento romano. Então o Império Romano toma lugar do ponto de vista não só econômico, geopolítico, mas também de uma influência de pensamento, né, no mundo. E dentro dessa concepção de pensamento romano, agora nós temos a influência do Cláudio Galeno, né, que era um sensorialista. Então vejam a influência também do pensamento grego agora no pensamento romano, certo? Essa influência ela é inequívoca. Galeno também foi um dos fundadores da anatomia e da fisiologia comparada. Então agora a gente já está falando numa descrição mais detalhada de fenômenos fisiológicos, não só no ser humano, mas também em outros organismos. Então estabelece-se um parâmetro de comparação entre diferentes organismos, e isso é o que fundamenta a fisiologia comparada. Claro que não tem uma pedra fundamental, aqui inicia a fisiologia, né? Não há uma fita a ser cortada como uma obra inaugurada, mas o pensamento ele começa a ser construído e começa a se solidificar, inclusive de um ponto de vista comparativo. E isso é muito forte para consolidar uma ideia, né, um pensamento, uma corrente de pensamento. O Galeno contrariou também os estoicos, dizendo que o cérebro seria o centro da mente e não o coração. Né, os estoicos eles tinham esse pensamento em que o coração teria um papel de gerar, né, o pensamento, de gerar as ideias, gerar a nossa capacidade cognitiva, né? Mas o Galeno já foi em outra direção. Ele também dizia haver uma fundamentação fisiológica para as doenças mentais. É claro que essa proposta está correlacionada com o anterior, né? Se o cérebro é a nossa fonte de pensamentos, quando há uma doença mental que se caracteriza, né, por uma deturpação desses pensamentos, essa fonte deve estar funcionando de maneira equivocada, né, ou incorreta. E com isso ele inicia um pensamento localizacionista que influencia até hoje a neurociência. É claro que hoje em dia, com muito mais críticas, como a gente vai entender mais adiante, mas esse pensamento localizacionista ele é também, eu diria que reforçado em outros momentos da história da neurociência, mesmo por influências que não são
tão reconhecidas atualmente, como é o caso da frenologia, que obviamente foi totalmente desacreditada e não é nem considerada como uma ciência, mas gerou alguma parcela de contribuição para esse pensamento. E outros, agora sim, neurocientistas renomados, né, como o Paul Pierre Broca, eu diria que fundamentaram esse pensamento localizacionista. E a gente vai falar dele mais adiante. Seguindo Hipócrates, o Galeno também contribuiu para a teoria da descrição das personalidades humanas. Então essa também é uma busca, eu diria que muito interessante, de você conseguir caracterizar a personalidade a partir dessas manifestações comportamentais e do pensamento. E os ventrículos então foram propostos como um local de residência da mente, né? Isso porque existia já uma certa influência de pensamento em que a matéria seria algo menos nobre. Então, pensando num cérebro como um tecido, né, aquela região material, palpável, ela, por ser material, talvez fosse menos nobre, ao passo que os espaços vazios, as cavidades, né, como é o que nós conhecemos os ventrículos, né, nós temos os dois ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, lá no tronco encefálico, seriam regiões mais nobres por talvez, por serem vazias, talvez serem os receptáculos da alma. Então essa também era uma influência um pouco mistificadora sobre esse pensamento. Influência essa que já é completamente desmontada e desacreditada a partir daqui da Renascença, né? Por exemplo, com a fundamentação do pensamento metodológico que o Descartes proporcionou, né? É claro que a revolução científica, com todas essas influências, né, Descartes, Leibniz, Newton, Spinoza, foram fundamentais para que nós tenhamos um pensamento científico com uma metodologia, com um caráter até de ceticismo bastante arraigado, como nós temos atualmente. E é claro, a gente precisa também mencionar que, em paralelo, outros pensadores importantes, né, como Locke, Hobbes, Berkeley e Hume, foram importantes para essa vertente política, né, entendimento das forças de equilíbrio, de poder que nós temos numa sociedade e para as humanidades como um todo, né? Então, Descartes propôs a existência de uma teoria chamada dualismo. Quanto às partes do sangue que chegam ao cérebro, elas servem não só para nutrir e conservar a sua substância, mas também e principalmente para produzir um certo vento muito sutil, ou antes, uma chama muito viva e muito pura que chamamos de espíritos animados. É claro que essa terminologia ela é uma terminologia que diverge bastante da que nós utilizamos hoje, mas a ideia era tentar buscar uma materialidade para todas essas funções residentes no cérebro. A glândula pineal seria, na perspectiva cartesiana, a origem desses espíritos animados, e por isso o sensorium comune, ou seja, o centro de todas as impressões sensoriais, e de onde partiria o comando de todos os movimentos. Então percebam que há uma centralidade nesse pensamento na glândula pineal, que a gente sabe hoje em dia que é uma glândula que tem uma importância neuroendócrina gigantesca, né, para o controle da ritmicidade circadiana, principalmente no que diz respeito à liberação da melatonina,
mediante uma diminuição do estímulo fótico, mas naquele período, né, a glândula pineal, né, para o Descartes, tinha uma influência muito grande para a mente e para o corpo dentro dessa perspectiva sensorial e motora. Nós temos em 1664 a publicação pelo Thomas Willis do livro Anatomia do Cérebro. E esse livro foi um marco porque nele o Willis utiliza pela primeira vez os termos ação reflexa e neurologia. Então, com isso, ele estabelecia de fato o nascimento de uma ciência dedicada ao sistema nervoso. Propunha, portanto, a correlação entre comportamentos e atividade cerebral, inclusive em animais. Então, isso fundamenta toda uma corrente de pensamento behaviorista que a gente tem mais recentemente, né, que estuda o comportamento dos animais e a correlação neuroquímica molecular com essa funcionalidade comportamental. E, é claro, estabelecendo correlatos com os seres humanos. Sugeriu também que o plexo coroide é responsável pela absorção do líquor, né? Então essa é uma ideia que também permanece atual. Propôs que o corpo estriado, né, uma região que compõe um dos núcleos, né, dos núcleos da base, recebe informações sensoriais, também é uma informação assertiva, e propôs que o corpo caloso estivesse associado com a imaginação. O corpo caloso é um conjunto, né, de fibras de axônios, isso é um pouco redundante falar fibras de axônios, mas a gente mantém a redundância em prol da didática, formado aí por cerca de 200 milhões de axônios que cruzam os hemisférios cerebrais e permitem uma alta conectividade entre os dois hemisférios, né? E ele propôs que seria uma região importante para a imaginação. Sugeriu também que a placa cribiforme, né, ou placa crivosa, seria a região pela qual os espíritos animais poderiam ser excretados pelo cérebro, né? E essa placa cribiforme justamente é a região que delimita, né, o influxo de axônios que vem do epitélio olfatório para o bulbo olfatório, né, formando então o primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório. Então ele fazia essa proposta sendo uma região de saída, né, desses espíritos animais. Dentro ainda dessa lógica, né, de pensamento fundante, né, da neurociência, a gente precisa agora estabelecer uma outra influência importante nesse pensamento, que é a que se iniciou com o Galvani. Essa aqui é uma foto clássica desse livro, né, que está aqui descrito do lado, de 1791, em que o Galvani fez experimentos de dissecação de patas de rã, em que ele expôs as terminações nervosas desse plexo nervoso presente nessas patas. E ele deixou penduradinho, né, essas patas, né, de várias rãs que ele tinha dissecado num varal, né, fora do laboratório dele. E ele observou então que num dia de alta eletricidade em função de descargas atmosféricas, né, era um dia chuvoso, ele observou que aquelas patas em alguns momentos se contraíam. E com isso, a partir dessa observação bastante acurada, ele levou esse material e produziu outros dissecados,
em que, através de um gerador de correntes elétricas, ele expôs essas patas a pequenas correntes geradas por esse sistema. E o que ele observou de interessante? Que essas patas, de fato, produziam uma contração, produziam um movimento, fruto dessa contração muscular. Então a conclusão brilhante que o Galvani chegou foi de que esses nervos ali expostos, eles tinham como elemento de operação a eletricidade. Então eles eram operados por eletricidade. E o produto final dessa ativação seria a contração muscular. Então nascia nesse momento a eletrofisiologia. Uma ciência que possui uma influência muito importante sobre a neurociência, uma vez que todos os neurônios se comunicam por meio da geração de cargas elétricas e do trânsito dessas cargas neurônio a neurônio, né? Através daquelas estruturas típicas que são as sinapses, ou seja, pontos de comunicação entre os neurônios. Então vejam, a partir dessas perspectivas que a gente está colocando aqui, eu saliento o pensamento do Claude Bernard. Como eu já tinha falado anteriormente, o Claude Bernard ele é o pai fundador da fisiologia moderna. Justamente porque ele traz para a nossa discussão esse conceito de equilíbrio. Ele era um racionalista da linhagem do Descartes, né? Isso é muito claro. E ele formaliza um delineamento experimental que é típico da fisiologia, em que a observação é feita, construída uma hipótese, depois uma experimentação para tentar demonstrar essa hipótese, e essa experimentação gera resultados que precisam ser interpretados e depois promovem uma conclusão. Então esse delineamento experimental típico que a gente tem quase que nessa ordem nos projetos de pesquisa atualmente derivam dessa construção do Claude Bernard por intermédio também e influência desse pensamento cartesiano. E esse conceito de equilíbrio, né, que eu estava remetendo anteriormente, ele foi formulado a partir dessa dualidade entre ambiente interno e ambiente externo. Então, para uma célula, por exemplo, seja ela um neurônio ou qualquer outro tipo de célula, nós temos condições de identificar a existência de um ambiente interno e de um ambiente externo. Esse ambiente interno a gente conhece, é um citoplasma dessa célula. E o ambiente externo, por exemplo, a matriz extracelular. Então, essa dicotomia faz com que a gente precise olhar para esse ambiente interno da célula e ver que a manutenção do equilíbrio funcional desse ambiente interno, ou seja, como ele disse, a fixidez desse ambiente interno é condição para a vida livre. Ou seja, necessariamente, se todos os ambientes internos de um organismo estiverem mantidos dentro do contexto de equilíbrio, nós teremos então uma situação típica de homeostase. Então fundou-se esse conceito que é tão utilizado dentro da fisiologia desde aquela época, mas obviamente em todos os tempos dali para frente, né? Obviamente uma clara influência do pensamento grego, certo? Se a gente for estabelecer um paralelo que todas as células do nosso corpo comporiam um cosmos, né? Ou todos os neurônios do nosso sistema nervoso central comporiam um cosmos, né? Um microcosmos, né? Para guardar proporções aí de tamanho, necessariamente se uma célula ou poucas células não estiverem
representando um contexto de homeostase, certamente todo o resto potencialmente pode padecer. Então, essa influência do pensamento grego ela é nítida e, de certa forma, se manifesta mesmo no pensamento atual fisiológico e também, eu diria que pode ser uma base fundadora do pensamento fisiopatológico. Na sequência, nós temos agora a influência de um outro pesquisador, agora sim um neurocientista na acepção da palavra, né, o Ian Purkinje. O Purkinje ele descreve o neurônio. Então, o neurônio, tal como nós conhecemos atualmente, foi descrito pelo Purkinje. Ele foi o primeiro cientista a observar e a descrever um neurônio. E essa descrição se deu nesses termos que estão colocados aqui. Primeiro, ele observou a existência de clusters, ou seja, de agregados, de agrupados, né, ou agrupamentos, melhor dizendo, de células alongadas em forma de gota, como vocês podem perceber aqui do lado. Fibras que eram emanadas por essas células também foram descritas. Criava-se assim a descrição das seguintes estruturas: soma, extensões protoplasmáticas e cilindro axial. Então, se vocês olharem aqui essa imagem do lado, é fácil de observar a existência de todas essas estruturas. Por exemplo, um soma, né, eu estou mostrando aqui, é o que nós conhecemos atualmente como corpo celular. As extensões protoplasmáticas são essas extensões mais numerosas, que modernamente nós conhecemos como dendritos. E esse cilindro axial mais longo e único é o que nós chamamos atualmente de axônio. Então, com isso, nós temos os principais elementos estruturais e também funcionais, né, como veremos mais adiante, que compõem o neurônio, que é o elemento primordial, né, o tijolo fundamental do sistema nervoso. Outro pensador, cientista muito influente, que eu comentei já anteriormente com vocês, né, citando aquele exemplo de pensamento localizacionista, é o Paul Pierre Broca. O Broca ele era um neurologista francês que estudou e descreveu várias regiões cerebrais distintas. Mas ele se destacou num estudo em que ele observou indivíduos que manifestavam quadros de afasia. Afasia é uma condição clínica em que o indivíduo tem uma dificuldade em manifestar a fala, mas essa dificuldade ela se remete não a uma lesão do aparelho fonador, mas sim a alguma alteração funcional do sistema nervoso, a qual não se conhecia até então. E o Broca então estudou indivíduos que tiveram afasia após terem sofrido acidentes vasculares encefálicos, né? Ou seja, AVCs. E esses quadros então de afasia foram acompanhados, né, pelo Broca, descritos em detalhes, e esses indivíduos que vieram a óbito posteriormente tiveram seus cérebros investigados. E o Broca observou que, de maneira bastante representativa, havia uma lesão nessa região aqui, que é uma zona fronteiriça entre o lobo temporal, que eu estou mostrando aqui para vocês, e o lobo frontal. Então essa área, nessa região de fronteira, ele descreveu como sendo uma área importante para a regulação da fala. Ou seja,
se os indivíduos tiveram lesões nessa região em função dos acidentes vasculares encefálicos, isso produziu de fato o quadro de afasia, né? E é claro que ele descreveu essa região como sendo a área de Broca, né? Outro campo para o qual Broca contribuiu significativamente foi a anatomia comparada dos primatas, né? Ele também teve uma participação importante nesse tipo de estudo. Mas eu também quero deixar a minha percepção aqui que o Broca também ajudou a construir esse modelo experimental, por exemplo, de observar uma condição clínica que potencialmente teria uma influência do sistema nervoso central e depois estudou a anatomia patológica daquele indivíduo, depois que o indivíduo foi a óbito, e tentou estabelecer correlatos entre aquela alteração encontrada no tecido com a função a qual o indivíduo teve o prejuízo posteriormente. Então esse também é um legado importante do ponto de vista da construção, né, de um delineamento experimental dentro da neurociência. A gente faz atualmente construtos experimentais semelhantes, por exemplo, de uma perspectiva clínica, mas também podemos fazer o inverso, agora em modelos animais. Por exemplo, infundindo neurotoxinas em áreas do cérebro de roedores, por exemplo, fazendo, portanto, uma lesão neuronal, e assim estudando as consequências comportamentais, neuroquímicas e moleculares. E, portanto, também tentando estabelecer correlatos funcionais, né? É claro que a gente não poderia deixar de comentar nessa aula a contribuição do Charles Darwin, né? O Darwin, obviamente, tem uma contribuição seminal para a biologia, e ele também contribui de maneira bastante importante para a neurociência, por exemplo, com esse livro, né, que é A Expressão das Emoções em Homens e Animais, de 1872. Nesse livro, Darwin faz uma descrição comparada de uma série de manifestações emocionais, né, de comportamentos que ele chama de expressões emocionais, tanto em homens quanto animais, né, principalmente primatas não humanos. E com isso ele consegue tentar fazer esses correlatos dentro dessa perspectiva evolutiva. Portanto, como que os nossos sistemas nervosos centrais, por exemplo, possuem uma derivação, possuem alguma ancestralidade comum, uma vez que esses comportamentos possuem também paralelos bastante significativos. Então, obviamente, as espécies mudam ao longo do tempo, né? Então, há todo um refinamento evolutivo imposto, obviamente, por uma condição ambiental. A seleção natural é a força primordial que impulsiona essa mudança. Os organismos vivos, eles estão relacionados entre si, portanto, conectados através do tempo. Isso é de uma força filosófica enorme, né, esse pensamento. E essas mudanças genealógicas podem ser mostradas como galhos numa árvore. Então aqui é aquela representação, né, do Haeckel, a árvore da vida, em que ele cunhou os termos filogenia, ontogenia e ecologia, né, justamente a partir dessa derivação de pensamento darwiniano. E é claro que a gente pode fazer toda uma estruturação dessa árvore genealógica, por exemplo, de primatas, em que é possível estabelecer, por exemplo, indivíduos comuns, né, uma ancestralidade para essas espécies, inclusive para hominídeos e humanos. Mas é claro que esse tipo de pensamento ele não encontrou só flores, né, no caminho.
o anatomista Richard Owen tentou refutar essa teoria evolucionista de Darwin, nesse contexto agora da neurociência, sugerindo que apenas no homem haveria uma região chamada hipocampo menor, né, uma região que a gente não tem a descrição dessa forma atualmente, né. Nós temos o hipocampo, uma região mais dorsal e uma mais ventral, mas não nesses termos como naquela época. E o Owen propunha que esse hipocampo menor seria uma falha nessa teoria evolucionista, porque ele só ocorreria no homem. Portanto, indicaria que o homem seria um indivíduo com alguma condição mais especial do que os outros e sem uma influência, portanto, eu diria que de ancestralidade com outros primatas, né? Então aqui vocês estão vendo a representação do que seria esse hipocampo menor num chimpanzé e num ser humano. É claro que o Huxley, né, defendeu o Darwin, mostrando que essa região também estaria presente em outros primatas. Então é claro que essa proposta do Owen não se sustentou. Muito bem, agora a gente pode virar essas páginas e entrar no século XX. O século XX, então, eu diria que traz a grande revolução na neurociência. E essa grande revolução, ela se dá a partir de um confronto de ideias entre esses dois indivíduos, né, o Camilo Golgi e o Santiago Ramon e Cajal. Então, a pergunta a qual eles tentavam responder era: como que se faz essa estrutura fina do sistema nervoso? Seria ela uma manta única ou uma colcha de retalhos, né? Como definir estruturalmente esse sistema nervoso? É claro que o sistema nervoso ele é composto por bilhões de neurônios que apresentam uma característica de polaridade, né? A gente consegue identificar espacialmente essas regiões do neurônio, portanto, estabelecer polos. E há ligações entre esses neurônios, que são as sinapses. Portanto, esse pensamento deriva fortemente daquela descrição do Purkinje e inicia o que nós chamamos de doutrina neuronal. E essa doutrina neuronal ela se consolida a partir da proposta do Cajal, né? Mas vejam que antes o Golgi trazia dentro da sua proposta uma influência metodológica muito grande a partir de uma técnica que ele desenvolveu mediante uma coloração dos neurônios com nitrato de prata. Então, a partir de cortes histológicos, ele fazia essa coloração e conseguia identificar facilmente essas estruturas, tais como o Purkinje tinha descrito, né, do soma, dos dendritos e do axônio. E com essa técnica, o Golgi, então, propunha que nós tínhamos os neurônios se conectando, formando sub-regiões, e essas sub-regiões elas deveriam operar de maneira isolada. O Cajal, que também utilizava essa técnica para fazer os seus estudos, ele divergia do Golgi não no aspecto da existência desses clusters, desses agrupados, mas sim no fato de que para esses agrupados funcionarem da forma como ele imaginava o sistema nervoso, eles deveriam ser altamente conectados por essas sinapses, né? Então, nós teríamos uma doutrina neuronal, ou seja, onde o neurônio seria a estrutura elementar do sistema nervoso e não esses clusters tais como o Golgi sugeria.
E os axônios eles poderiam então navegar e crescer para fazer novas conexões, novas sinapses, e dessa maneira então gerar uma condição que hoje em dia nós conhecemos como plasticidade, certo? Então lançava-se as bases do entendimento dessa plasticidade neuronal. E é claro que dentro desse embate experimental e de interpretação desses resultados, quem se mostrou mais próximo de representar a realidade foi o Carral. E o Carral ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1906 e se torna, talvez, da minha percepção, o maior neurocientista da história. E ele, assim, lança essa pedra fundamental do que nós chamamos de doutrina neuronal. É claro que essa doutrina neuronal ela também pode ser colocada em xeque, por exemplo, a partir de estudos que demonstram que as células de suporte, e aqui a gente precisa talvez até colocar entre aspas esse suporte, porque parece que a gente está desacreditando a importância dessas outras células, que são os gliócitos, mas os gliócitos parece que possuem um papel não só de suporte, mas também de conectividade, de manutenção desse equilíbrio funcional do sistema nervoso central. Então, os neurônios parece que não só dependeriam do ponto de vista de sustentação, de resposta celular ou inflamatória, ou também do ponto de vista conectivo e, portanto, dentro de uma esfera muito mais complexa de funcionalidade do sistema nervoso. Ou seja, talvez essa doutrina neuronal precise ser repensada dentro de uma perspectiva em que os gliócitos têm um aumento de sua importância funcional. Muito bem, ainda falando um pouco dessas percepções evolutivas, é possível a gente perguntar o que aconteceu com o encéfalo humano na evolução. Então percebam aqui o tamanho do encéfalo de um Homo sapiens, né, portanto de um ser humano, em comparação aqui a um hominídeo, né, o Pan troglodytes. Então nós temos uma diferença de tamanho, de número de giros bastante significativa. Então nesse gráfico a gente vê aqui no eixo das ordenadas o volume cerebral em centímetros cúbicos em relação, né, ao peso corporal em quilogramas do indivíduo, né? Então percebam que dentro de todos esses hominídeos que a gente está representando aqui, que tinham um peso corporal mais ou menos próximo ao do ser humano, percebam que o volume do cérebro do ser humano, do Homo sapiens, é muito maior do que dos outros indivíduos. Então, dentro desse aspecto de evolução, nós temos que, embora o crânio ele limite o aumento do volume do nosso cérebro, a formação desses giros parecem ter sido a resposta evolutiva para que a gente tenha aumentado o volume sem necessariamente aumentar o peso corporal. Vejam que outros indivíduos aqui, como o gorila, que tem um peso corporal muito maior, ainda mantém um volume cerebral bastante pequeno em comparação aos hominídeos aqui em cima, certo? Não esquecendo também o Homo habilis. Então essa vantagem evolutiva se dá muito provavelmente em função desse aumento do volume. Percebam que nesse gráfico nós temos aqui a massa cerebral, ou seja, quanto que nós temos aqui de matéria de cérebro, né, em comparação à massa corporal. Então percebam que comparativamente essa relação entre cérebro e corpo, né, a relação de massas, mostra que o ser humano
parece ser a espécie mais bem dotada do que as outras espécies aqui que estão sendo comparadas, certo? Se a gente analisar insetos, peixes, teleósteos, répteis, nós veremos que talvez as espécies evolutivamente mais próximas aqui nessa relação sejam as aves, né? E aqui em cima nós estamos vendo os mamíferos, né? E o Homo sapiens está representado nessa região. Mas percebam que nós temos muitos outros mamíferos que possuem, né, uma relação de massa cerebral com a massa corporal até mais elevadas do que o ser humano. Então parece não ser só uma relação de massa, mas sim a área envolvida. E nesse sentido, a gente poderia então comparar uma outra espécie com o ser humano, né, que é o golfinho. Se a gente colocar essas duas imagens aqui de cérebros, de um golfinho e de um ser humano, para um extraterrestre que, hipoteticamente, viesse conhecer as nossas espécies aqui na Terra, e nós perguntássemos a ele, a partir dessas imagens, qual que é a espécie dominante nesse nosso planeta? Esse cérebro pertence a qual espécie? Baseado nos conceitos que a gente está mostrando para vocês, certamente esse alienígena apontaria para o cérebro do golfinho e não para o cérebro do ser humano. Então parece não ser só uma relação de massa cerebral com massa corporal, ou então uma relação só de volume, uma vez que aqui a quantidade de giros e, portanto, de volume também parece ser mais elevada. Então, as respostas parecem estar em outras esferas que nós estamos descobrindo mais recentemente, por exemplo, a partir desse projeto, que é o projeto Conectoma Humano. Então, esse projeto pretende mapear todas as conexões sinápticas existentes num cérebro humano. Isso é, obviamente, um projeto de mapeamento estrutural das conexões corticais, que é altamente ambicioso, mas que se propõe, então, a fazer uma descrição dessa característica que parece ser aqui seja a definidora dessa capacidade mais destacada na nossa espécie, que é o pensamento. Então o pensamento seria muito mais fruto dessa eficiência conectiva do que necessariamente a gente dispor de uma área ou de uma massa tecidual muito elevada. Então a eficiência residiria na conectividade. Então esse projeto se propõe a explicar um pouco, ou a tentar explicar um pouco essas características. E uma vez que você possa mapear um cérebro humano do ponto de vista de conexões estruturais e funcionais, seria possível, por exemplo, a gente ter conectomas de indivíduos em diferentes idades e relacionar, por exemplo, comportamentos ou então fenótipos ou respostas eletrofisiológicas com condições sociais ou ambientais de uma maneira mais eficiente. Além disso, talvez fosse possível a gente fazer um pareamento com análise do genoma e do proteoma desses indivíduos, e com isso ter uma correlação com essas características genéticas e vendo como que elas podem influenciar essas conexões e, em última instância, a vida do indivíduo dentro de uma sociedade. E por fim, a gente poderia dizer que o entendimento do conectoma poderia ser importante, por exemplo, para a gente mapear de maneira mais acurada doenças que afetam o sistema nervoso. E essas doenças poderiam ser não só
aquelas doenças neurodegenerativas que são mais materialmente identificáveis, porque em geral relacionam-se com lesões cerebrais, né, que vão evoluindo com a idade, mas com doenças que são caracterizadas mais por disfunções típicas, ou seja, perdas de funcionalidade, como é o caso da depressão, né, do autismo, da ansiedade, da mania, do transtorno bipolar, de alterações complexas como a esquizofrenia e assim por diante. Então o estudo do conectoma ele abordaria do ponto de vista metodológico, né, o fracionamento a partir de neuroimagens funcionais desse cérebro humano, portanto gerando um banco de neuroimagens funcionais e também um estudo investigativo da atividade eletrofisiológica desse cérebro humano. Então, esse estudo eletrofisiológico geraria uma enorme matriz de ativação funcional do cérebro daquele indivíduo, e esses dados aqui de neuroimagem também produziriam uma enorme matriz de dados do ponto de vista neuroanatômico e funcional. E por fim, né, a junção desses dados através de todo um ferramental de inteligência artificial, um ferramental de bioinformática muito sofisticado, permitiriam, né, a construção dessa rede analítica funcional. Né? Então é um projeto bastante ambicioso e que está ocorrendo também não só nessa esfera do ser humano, mas também em alguns animais. Com isso, a gente pode agora trazer esse slide que ele é muito mais assim, para fins regimentais, quase, para a gente cumprir aqui um requisito didático para o entendimento de vocês. Mas percebam que tudo que nós construímos no entendimento até agora parece não caber nesse slide, mas ainda assim eu vou trazer algumas dessas informações. Então vejam que o sistema nervoso ele tem um papel sensorial fundamental, né, que vocês já devem ter percebido, e um papel integrativo muito grande. Né, e essa integração se dá aqui nas figuras do encéfalo e da medula espinhal, que coletivamente formam o sistema nervoso central. E nós temos aqui uma influência sobre o controle de músculos e glândulas, e obviamente dentro de uma esfera regulatória que sempre busca o equilíbrio, sempre busca a homeostase. E por fim, a gente pode dizer que o sistema nervoso, e aqui eu remeto ao sistema nervoso central, ele guarda as atividades mais nobres que talvez definam a nossa espécie como ela é. E essas atividades mais nobres são as atividades mentais, que garantem, por exemplo, a consciência, os pensamentos, a cognição e as emoções. Né? Obviamente, tem um papel de nos caracterizar como uma espécie reinante nesse planeta. Vejam que o sistema nervoso, ele para funcionar da forma como vocês estão percebendo que ele funciona, ele precisa de uma certa diversidade celular. Então é claro que os neurônios ocupam um papel de destaque, né? Vocês estão vendo aqui em verdinho, né, uma imunofluorescência, né, com uma dupla marcação, onde é possível ver aqui em azul, né, um manto de matriz extracelular, e aqui vocês estão vendo neurônios claramente marcados em verde. Nós temos outras células além dos neurônios, que eu já mencionei anteriormente, que são as células da glia, né, os gliócitos, que têm funções
eu diria que aparentemente bastante modestas, como um suporte bioquímico ou um suporte tecidual, servindo também como ferramentas de mecanismos de reparo, mas também tem se descrito que as células da glia podem fazer navegação axonal e neuronal, ou seja, tendo um papel de destaque nesses eventos de plasticidade, e possivelmente eles tenham também um papel no processamento de informações. Então, uma investigação mais aprofundada dos papéis dessas células da glia pode certamente nos trazer surpresas muito interessantes e muito importantes no que diz respeito ao entendimento da funcionalidade do sistema nervoso central. É claro que células como aqui os astrócitos, os oligodendrócitos e a micróglia vão ter papéis fundamentais, tanto, por exemplo, como em respostas fagocíticas, como na geração, por exemplo, da bainha de mielina, e também em todo o papel estrutural e bioquímico desses nossos neurônios. Bom, então aqui vocês estão vendo também uma celularidade do sistema nervoso no que diz respeito aos neurônios. Percebam que aqui está descrito, né, um neurônio com um axônio longo, né, com bainha de mielina, e esse terminal axonal está liberando aqui um neurotransmissor, né, obviamente ativando outros neurônios, produzindo uma resposta que pode ser tanto excitatória quanto inibitória, a depender do neurotransmissor e principalmente do tipo de receptor que ele se liga. Nós temos outros tipos de neurônio, como esse daqui, que tem essa característica, né, de parecer que tem um polo só, né, ou seja, ele está trazendo uma informação sensorial aqui da periferia, por exemplo, né, da pele, e conduzindo essa informação para um outro neurônio. Então esse neurônio parece possuir um polo, mas na verdade ele tem dois polos, por isso ele é chamado de pseudo-unipolar, que é um neurônio sensorial típico, como vocês estão vendo aqui. Um outro tipo de neurônio é esse, né, um motoneurônio ou neurônio motor, localizado principalmente na medula espinhal, né, em regiões mais ventrais da medula espinhal, e se projeta o seu axônio para um músculo esquelético, né, também possuindo aqui uma bainha de mielina, liberando então neurotransmissores, nesse caso aqui a acetilcolina, fazendo com que haja contração desse músculo. Percebam aqui as influências que esse motoneurônio pode possuir por outros neurônios, que podem ser neurônios sensoriais, podem ser interneurônios, ou mesmo outros neurônios motores provenientes de áreas corticais. Aqui nós temos um interneurônio local típico, né, ele está aqui representado. Veja que ele sofre a influência de outros neurônios e ele efetivamente modula a atividade de um outro neurônio, né? Então ele é um interneurônio por ser um intermediário dessa informação de uma célula para outra, né? Nós temos uma densidade muito grande de interneurônios inibitórios, mas isso não significa que nós não tenhamos interneurônios excitatórios também. Aqui um neurônio típico de projeção, né, em geral muito longo o seu axônio e também funcionando de uma maneira semelhante a um interneurônio como visto aqui ao lado, né? A principal diferença é justamente a distância entre a informação que vem dessa célula para essa outra célula. E aqui uma célula neuroendócrina, né, um neurônio que vai ser regulado por um outro, ou seja, vai ter a sua atividade influenciada por um outro neurônio. Ele projeta o seu axônio que vai liberar o conteúdo desses terminais axonais direto num capilar, ou seja, direto num vaso sanguíneo. Por exemplo,
liberando adrenalina nesse vaso e assim mediando uma resposta autonômica. Então esses são alguns dos tipos de neurônios e seus possíveis papéis no nosso organismo. Então a gente finaliza essa nossa discussão remetendo a algumas grandes questões que a neurociência se propõe a investigar, como é o caso da possibilidade de se fazer interfaces homem-máquina. Então, indivíduos que sofreram processos de amputação ou que são portadores de alguma lesão na medula e, portanto, sofrem com alguma paralisia, esses indivíduos eles poderiam se beneficiar, né, de neuropróteses ou até mesmo de exoesqueletos para que tenham as suas funções motoras restabelecidas de certa forma. Mas para isso é necessário se estabelecer uma interface homem-máquina, para que esse controle dessa neuroprótese seja um controle feito pelo pensamento, efetivamente, né? Ou seja, o quanto que essa atividade eletrofisiológica produzida pelo disparo de algumas populações de neurônios encefálicos podem produzir condições de gerar um controle dessa máquina que vai ser interpretado como sendo um controle mais fino ou mais robusto, né? Então esse é um desafio muito grande. Um outro desafio diz respeito à cura de doenças neurodegenerativas. Então até que ponto a gente poderia, por exemplo, ter estratégias de evitar a morte dos neurônios ou mesmo de fazer com que esses neurônios que acabaram sofrendo uma lesão possam ser repostos, ou então aqueles que sobreviveram possam ser reprogramados e que assim efetivamente possam compensar as funções daqueles que foram lesionados. E um terceiro grande desafio que eu coloco aqui, claro que esses 3 desafios não encerram todos os desafios da neurociência, mas eu só estou colocando aqui a título, né, de ilustração dessas questões, a inteligência artificial. Então, até que ponto seria possível a gente criar sistemas computacionais que possam mimetizar as funções da mente humana? Ou até que ponto seria possível a gente criar células, né, neurônios mais especificamente, que poderiam, em placas, coletivamente produzirem atividades funcionais de tal maneira que nós poderíamos ter algum nível de raciocínio, algum nível de consciência. Então, são desafios muito mais próximos agora do século XXI do que daquelas raízes gregas ou do início do século XX que nós vimos, né, durante a aula, mas certamente tem uma influência muito grande desse pensamento e nos ajudam agora a enxergar um pouco melhor como que a neurociência pode seguir daqui para frente. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa entre em contato comigo. Tá? Um grande abraço para vocês.